Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou aluna do curso de Direito da UniFTC Feira de Santana e vim aqui falar um pouquinho sobre o que seria a axiologia jurídica, que foi um trabalho passado pela professora Christine Emily, a disciplina de Filosofia Jurídica. Mas para que a gente possa conceituar o que seria a axiologia jurídica, a gente precisa primordialmente conceituar o que seria a axiologia. Mas efetivamente, o que seria a axiologia? A axiologia vem de uma palavra grega chamada axios, que nada mais é do que valor. Isto é, quando a gente para observar a palavra axiologia, a gente pode perceber que a axiologia vem de estudo dos valores, ou ciência que estuda os valores. Desse modo, quando a gente fala de valor, nos remete logo ao homem enquanto ser humano. A gente sabe que o homem nunca foi dotado à neutralidade, ele sempre foi um sujeito cognoscente. Mas o que seria um sujeito cognoscente? Um sujeito cognoscente é aquele que está sempre em busca de conhecimento, de agregar valores a si. Desse modo, quando ele começa a agregar valores a si, a buscar conhecimento, ele começa a emitir juízo de valor sobre determinada situação, sobre determinado objeto, sobre algo que estava ao seu entorno. Esse juízo de valor nem sempre foi um juízo bom. Ele pode ter sido um juízo de valor bom ou um juízo de valor ruim. Desse modo, ele adquiriu juízo de valor de reprovação, de aprovação e de indiferença. Desse modo, a gente pode perceber que acerca de um objeto, vários outros seres humanos poderiam agregar juízos de valores diferenciados a ele, segundo as suas necessidades, as suas particularidades, segundo de onde eles estavam avistando este objeto ou esta pessoa, enfim. Um exemplo claro que eu vou dar até sobre mim é o que acontece comigo aqui. Eu uso aparelho ortodôntico. Segundo a minha necessidade, eu necessito. Eu emito um juízo de aprovação sobre ele. Entretanto, os meus amigos acreditam que ele é supérfluo, que eu não precisaria utilizar um aparelho ortodôntico. Eles criam um juízo de reprovação sobre o meu aparelho, ou seja, um objeto sobre diversas óticas, sobre diversos olhares que foram emitidos vários juízos de valores acerca daquele objeto, que nem todos foram juízos de valores bons. Alguns foram juízos de valores ruins. Então, quando a gente para pensar sobre valorar algo, a gente pode remeter a Paulo Nader. No livro, ele já dizia que só o ato da gente estar vivo, da gente viver, já implicaria na gente valorar algo ou alguém. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que significaria a axiologia, para a gente poder passar para a axiologia jurídica. O que seria a axiologia jurídica? A axiologia jurídica nada mais é que a aprovação, a valoração dos nossos valores jurídicos intrínsecos nas nossas leis e no todo o corpo do nosso judiciário. Que, segundo Paulo Nader, ele já diz que o valor é o eixo pelo qual todo o nosso ordenamento jurídico vai girar. Ele é o norteador, o princípio norteador para que a gente possa criar leis, para que a gente possa efetivamente ter um judiciário forte. Quando a gente começa a querer disciplinar as nossas relações sociais, utilizando o direito como base, a gente começa a ditar para a sociedade um juízo de valor. A gente começa a norteá-la e enviá-la a mensagem daquilo que a gente entende como valor, de quem é bom e de quem é ruim, de quem transgredir, que vai ser ruim ou vai ser bom. A gente não somente emite uma punição daquilo que vai ser ruim, mas também emite uma segunda punição. A gente vai valorar essa pessoa no menor nível de valoração possível. A sociedade vai valorá-la no menor nível possível. A lei, quando ela proíbe, quando ela reprime uma conduta, ela automaticamente impõe ao ser humano um juízo de valor de reprovação. No nosso ordenamento jurídico, quando as nossas leis foram criadas, elas são elaboradas com bases éticas, onde a natureza humana, a nossa natureza humana, é o subsídio, é o fundamento para a criação dessas leis. Ela capta o que seria fazer o bem e o que seria fazer o mal.
e aplica dentro da nossa realidade objetiva. Já quando a gente utiliza a moral, ela limita e ela condiciona a ação daquele legislador, fazendo com que ele, sob influência daquilo que ele entende sobre o que é mal, sobre o que é bom, dentro daquela cultura, daquele estado que ele sobrevive, ele vai acatar princípios com base naquela concepção que ele já criou anteriormente, dentro daquela cultura novamente, daquele estado que ele vive, para ele poder criar uma lei. Dentro desse conceito do que seria a bipolaridade das relações, cada norma jurídica valorará o valor humano e o valor jurídico daquele bem do mundo e para o Estado. O Estado possui uma cultura, uma concepção do que é bem, do que é mal, do que é valor, e o mundo, como um todo, tem uma outra concepção do que seja valor, do que seja o bem, do que seja o mal. Entretanto, tanto o Estado quanto o mundo, quando ele cria uma lei para disciplinar as relações sociais, ele pensa preponderantemente no bem comum, em valorar o bem comum de todos, numa sociedade como um todo. Desse modo, aqui no Brasil, dentre os nossos valores jurídicos que foram criados para nortear tanto a nossa Constituição Federal, quanto nossas leis, quanto as nossas relações sociais, são um sentimento da liberdade, de igualdade, de segurança coletiva, os nossos direitos humanos e fundamentais, a justiça como um todo. Desse modo, eu espero que todos tenham entendido mais ou menos o que eu queria dizer e obrigado pela atenção e tchau!